A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma live, né? Paz do Senhor para os irmãos que estão entrando aí. Vamos começar mais uma live do estudo da palavra. E ontem a gente terminou no Salmo 100, né? Acredito eu. Então, meus irmãos, vamos começar aqui o estudo da palavra. Lembrando que releve quaisquer comentários que não são provenientes da palavra do estudo em questão. Então vamos começar no Salmo 100. Salmo 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Vou ler o versículo 2. Vou ler o versículo 2 primeiro. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui a análise diz: o cântico individual e congregacional deve ser dirigido antes de tudo ao Senhor, executado com alegria e plena consciência da sua presença. Nos cânticos, relembramos que Deus nos criou e redimiu, e que agora somos o seu povo, e que Ele é o nosso pastor. Cantamos o seu amor, fidelidade e verdade, que durarão para sempre. Efésios capítulo 5, versículo 19, né? Eu já até gravei um vídeo aí no canal, só que eu não me lembro a live, né? Pai do Senhor, irmã Sandra, Pai do Senhor, eu não me lembro a live, né? Basicamente, né? A adoração, ela é algo essencial, né? Eu acho que eu fiz até um vídeo no meu canal lá, dando estudo sobre a adoração, né? Mas o que acontece? A adoração, para poder ser de fato algo para Deus, né? Um sacrifício puro, né? Um louvor, uma adoração pura, tem que estar conforme a palavra de Deus, né? Tem que estar, a pessoa tem que estar renunciando o pecado, obedecendo a palavra de Deus. Do contrário, é mais um sacrifício de tolo. Vamos lá, Salmo 101. A misericórdia e o juízo, versículo 1, versículo 8. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. E aqui fala, misericórdia e o juízo. Este salmo retrata o tipo de pessoa que deve ser o rei de Israel, né? Se ele desejar reinar segundo a vontade de Deus, a conduta expressa neste salmo aplica-se também aos dirigentes da igreja, né? Atos capítulo 20, versículo 28. Então aqui está falando basicamente se ele desejar reinar segundo a vontade de Deus, a conduta expressa neste salmo, aplica-se também aos dirigentes da igreja, né? Então aqui você pode ver o Salmo 101, né? Qual é a conduta que se deve ter, né? Agora vamos ao versículo 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. A análise diz: agradar a Deus no lar deve ser a prioridade do crente fiel. É no relacionamento familiar onde primeiro deve manifestar-se e desenvolver-se a verdadeira santidade de Deus. No lar deve ser o estudar sua palavra, realizar o culto doméstico, demonstrar amor e solicitude aos membros da família, viver uma vida íntegra e não contemplar a iniquidade com os olhos, né? Então aqui está falando algo interessante, né? Não adianta só a gente ir na igreja, né? Fazer um papel de crente, né? Chegar em casa a gente está largadão. Não, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que fazer culto doméstico no nosso lar, na nossa casa. Os cultos domésticos, eles não incluem a gente chamar outras pessoas. Se você quiser chamar, pode chamar, mas geralmente o culto doméstico, ele você, seu pai, sua mãe, se você é casado, você, sua esposa, seus filhos, basicamente a sua família, fazer o culto no lar, culto doméstico, né?
é necessário e é bom. E também a leitura diária, né, da palavra de Deus. Versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as nações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Vamos para a interpretação do mesmo. Hoje em dia os ímpios estão obcecados na contemplação visual da imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males, como meio de satisfazer sua concupiscência e desejo pelo prazer pervertido. Na televisão, cinema, vídeos, livros e revistas, o povo contempla todo tipo de impiedade. Aqueles, porém, que estão comprometidos com Deus e sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela, preservando suas vidas e suas famílias, evitando colocar diante de seus olhos aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo. Romanos capítulo 1, versículo 32. Aqui está falando que entristece o Espírito Santo, né? Então, necessariamente, assistir essas coisas, né? Aparentemente, só assistir ainda não leva de fato a uma morte espiritual na hora, de imediato. Mas desagrada o Espírito Santo, né? Entristece o Espírito Santo. E esse entristecer o Espírito Santo, diariamente, né? Dia a dia, ele pode esfriando o crente, né? Até chegar o momento que acontecer a morte espiritual. Por quê? Porque como ele já está muito frio, né? Ele já colocou ali o Espírito, já desagradou muito, entristeceu o Espírito Santo, né? Ele fica muito vulnerável, né? À sorte espiritual, né? Do mal, né? E fica muito vulnerável. Então, se o diabo colocar na cabeça dele, por exemplo, um pensamento pervertido de trair a sua esposa, de cometer alguma coisa que vai contra os mandamentos, estatuto de Deus, aí ele vai lá cometer. E aí, como é que fica, né? Aí vai se fazer um pecado, né? Por exemplo, se ele pratica, né, essas coisas aqui visualmente, ó, presta atenção. Contemplação visual da imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males, como meio de satisfazer sua concupiscência e desejo pelo prazer pervertido. Na televisão, cinema, vídeos, livros, revistas, o povo contempla todo tipo de impiedade, né? Então, basicamente, a pessoa que vive nesses padrões, eles entristecem o Espírito Santo de Deus. E eles ficam muito vulneráveis, né? Muito vulneráveis. Então, se o diabo colocar na cabeça dele matar, dele adulterar, roubar, aí ele vai lá e vai fazer na hora. E por que ele vai fazer na hora? Por que ele vai fazer? Porque ele cometeu esses pecados e ele já está muito frio espiritualmente. Ele ainda não morreu espiritualmente. Mas como ele está frio, ele não tem a capacidade de ouvir as orientações do Espírito Santo de Deus. Então, se o diabo atentar ele ali na hora, ele vai cair em tentação, ele vai acabar pecando um pecado para a morte espiritual, porque ele está muito fraco e vulnerável, né? Muito fraco e vulnerável. Então, né? Mas o que acontece? A gente também tem que entender, né? Que a gente não pode ser só uma pessoa assim que fala que isso. A gente tem que falar as consequências, né? Mas a gente também tem que entender que o que acontece? O vício, né? Eu sou um tanto quanto... qual é a palavra correta para isso? Um pouco de empatia, né? A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. O vício é um negócio complicado, não é? Porque a pessoa está viciada naquilo. Então, mesmo depois, né, que a pessoa aceitar Jesus, a pessoa ainda pode ter uma recaída, né? Porque o vício é complicado. Deus ele limpa sim, ele regenera a pessoa pelo Espírito Santo. Mas o vício é complicado. Então, a gente sabe, né, as consequências, as características dessas coisas que a gente acabou de ler aqui, que dá o esfriamento espiritual. Mas o que eu posso dizer referente a isso? Eu não vou esconder as
características pecaminosas desses pecados, né? Eu podia esconder para poder agradar, para poder ganhar muita curtida, ganhar muito seguidor, podia, não podia? Como muitos outros aí faz hoje em dia nas igrejas por aí afora, né? Eu, né, raramente ouvi quais eram as consequências negativas de determinado pecado. Muito difícil, alguém nunca falou para mim qual era chegar assim, igual eu tô falando para você falar, isso aqui é errado porque esfria espiritualmente, isso daqui já mata espiritualmente. Eu nunca ouvi. Mas vocês estão tendo esse privilégio, né? Então o que eu posso dizer para vocês? Eu não vou esconder a característica, né, do pecado, não vou esconder o que ele gera, não vou esconder o pobre, né, a consequência do pecado, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: resista o seu vício pecaminoso enquanto você puder. Enquanto você puder, crucificando a sua carne e resistindo. Se você cometeu determinado ato que a gente acabou de ler aqui, entre outros atos pecaminosos, volte ao Senhor com arrependimento sincero que o Senhor pode te perdoar. Amém? Então isso que eu posso dizer para os irmãos. Tem crente também que só serve falar assim: ah, mas se você fizer isso você vai para o inferno, se você fizer aquilo você vai para o inferno. O vício é complicado, a gente tem que ter um pouco de empatia pelo próximo, né? A gente tem que ter empatia, pensar colocar no lugar do próximo, né? Então aqui está dizendo que a contemplação visual da imoralidade. Ah, como assim imoralidade? Só a pornografia? Contemplação da imoralidade, né? Eu já falei aqui, né? Eu gravei até no meu canal do YouTube. O que acontece? A sensualidade é um pecado, né? Porque se você olha para uma pessoa, você vai desejar, né? E a partir do momento que desejou, já pecou. Então tem muitas pessoas que se isentam, né, do seu papel pecaminoso, né? Eles acham assim: não, eu tô me vestindo assim, se a pessoa olhar para mim é um problema da pessoa, né? Não é bem assim não, irmão. A gente está sendo cooperador do pecado, né? Então a gente tem que cortar a sensualidade das nossas vidas, entendeu? Então isso serve até para vocês também, né? Para mim, para vocês, para todo mundo, né? Então essa contemplação visual da imoralidade, né? A gente também tem que ter um pouco assim, como eu posso dizer, a gente tem que ser um pouco privado da nossa vida, né? Principalmente a gente como servo de Deus, porque se a gente sabe que a contemplação visual da imoralidade é um pecado, né? A gente vai ter, sabe, tem pessoas que tiram foto, né, expondo muito o seu corpo, né? O que eu penso a respeito disso? Eu penso que o corpo da mulher quem tem que ver é o marido dela. É isso que eu penso. O corpo do homem quem tem que ver é a esposa dele, né? Então é isso que eu penso. E eu vejo que tem muito cristão que não estão nem aí para isso, né? É crente carnal, né? Crente carnal vive assim, né? Então, quando alguém enviar uma mensagem para você, solicitação no Instagram, ou tá seguindo você no Instagram ou no Facebook, você dá uma olhada aí, entendeu? Porque toda vez que você entrar lá na rede social da pessoa, você vê lá a indecência lá, entendeu? Você tá pecando, a pessoa também tá pecando sem saber, né? Porque muitos deles não sabem. Mas é pecado, entendeu? Você não vai ouvir ninguém falar isso pra você, entendeu? Eles não vão falar isso pra você, mas eu vou falar, entendeu? Eu vou falar mesmo. Então é pecado, entendeu? É pecado a contemplação visual da imoralidade. A iniquidade é pecado, a brutalidade e violência é pecado. Aqui, brutalidade e violência, a gente já pode colocar muita coisa nesses dois aqui, né? Violência, onde a gente vê as violências, a brutalidade. Pornografia, né? Eu acho que tá na cara que é pecado também, né? Entretanto, o vício da pornografia, né? Eu já falei, né? Resiste quanto dá. Pecou? Ajoelha, pede perdão, volta sinceridade com Deus. Isso daqui serve para todos esses pecados aqui, ó. Se você se voltar e arrependimento sincero. Entretanto, muitas pessoas, né, falam assim: ah, não, mas Deus perdoa. Não, Deus perdoa, mas você tem que ter a consciência de evitar, curte o que custar, crucificando a sua carne, né? Então, na televisão, cinema, vídeos, livros e revistas, né? O homem, ele já é muito visual, né? Então eu acho que o homem cai mais nessa coisa aqui da contemplação visual da imoralidade. A mulher já é um pouco mais, como eu posso dizer, intelectual. Então talvez ela caia mais nos livros e revistas, né? Então tem muito livro também que é uma pornografia que dá até nojo, né? Uma pornografia nojenta. Por exemplo, tem livros que é contos eróticos, né? Que ficam contando lá aquela coisa, detalhando aquela imundícia. Isso daí é pior do que isso daí já é uma pornografia, entendeu? A serva de Deus tem que ler a Bíblia, não tem que ler esses livros nojentos aí de cântico romântico, essas nojeiras não. Isso daí não é nada de Deus, não, irmão. Sai fora desse troço aí.
Esse troço aí é tudo coisa do diabo. Capeta isso daí. Então essas coisas aí, então a gente já viu que é pecado, né? E aqui tá falando a consequência. Qual é a consequência? A consequência é que isso desagrada e entristece o Espírito Santo, né? Romanos capítulo 1, versículo 32, né? E a palavra de Deus diz, tome cuidado para não entristecer o Espírito, no qual foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses também fala, não instigais o Espírito. Todas essas coisas aqui, quando não se volta ao Senhor em arrependimento sincero, está extinguindo o Espírito Santo de Deus, tá? Pode ter certeza. Então vamos continuar. Salmo 102, né? Agora o versículo 2. Não esconda de mim o teu rosto o dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Então vamos lá. Em tempos de grande aflição na vida, quando parece que quase nada dá certo e não vemos como mudar a situação, nossa única esperança é invocar a Deus e colocar nas suas mãos a nossa vida e as nossas circunstâncias. Assim faz o salmista, clamando ao Senhor por misericórdia e pedindo a sua intervenção. Ele está confiante que Deus atenderá a sua oração e que não o abandonará, né? Então, meus irmãos, aqui está falando no dia da angústia, né? Aqui está falando que em tempo de grande aflição nas nossas vidas, né? De angústia, de grande perseguição, de problemas, né? A gente pode clamar ao Senhor e aqui nós temos a certeza que Ele não nos abandonará, né? Na verdade, Deus não abandona ninguém, né? Se você for ver o princípio bíblico para isso. Por que Ele não abandona? Porque a palavra diz, né? O nosso pecado é o que nos aparta do Senhor, né? É o que causa divisão. Então o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Basicamente é a gente que afasta Deus da nossa vida, né? Então vamos ao o capítulo, versículo 25 e 26 do capítulo 102 do livro de Salmos. Versículo 25, vamos lá. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Estes versículos citados em Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12, deixam claro que as aflições descritas pelo salmista aplicam-se também a Jesus Cristo. Os versículos 12 e 28 falam do reino do Senhor na terra, de seus atos criativos e da sua eternidade. Os céus e a terra que agora existem darão lugar a novos céus e nova terra, como denota a figura da troca de vestuário, né? Versículo 26 fala. Deus, porém, não mudará, ele permanece o mesmo. Deus, porém, não mudará, ele permanece o mesmo, né? Então aqui deixa algo interessante, né? Que essas aflições descritas pelo salmista, né? Falam muito sobre o reino do Senhor na terra, né? Basicamente é isso. Agora vamos para o capítulo 103, versículo 1 e 2. Versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém. Glória a Deus. Então diz assim, a análise, em interpretação do mesmo. Este salmo expressa a ação de graças e louvor ao Senhor pelos privilégios e bênçãos que Ele outorga ao seu povo. Nunca devemos nos esquecer da bondade de Deus para conosco, né? 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 14. Nem deixar de lhe ser grato por suas bênçãos derramadas sobre os seus mediante o Espírito Santo, né? João, capítulo 14, versículo 16. Agora no versículo 3, diz assim. Amém, irmão? Glória a Deus.
A palavra de Deus diz algo interessante sobre isso que você leu, né? O que significa, meu irmão, lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é o seguinte: as vestes simbolizam, a gente acabou de ler aqui sobre as vestes, né? Então a veste simboliza a nossa vida, né? Então nós devemos lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro. Deus, ele sacrificou o seu Filho por mim e por você, né? E por vocês também da live, né? Tô falando para todo mundo. Então, meus irmãos, a gente vai pecar uma hora ou outra. Nós somos carne, né? A gente tem o lado espiritual, né? Que é o Espírito Santo, mas a gente também tem o nosso lado carnal, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer força, usar toda a nossa força que a gente tem para não pecar. Mas se mesmo assim, usando toda a força que a gente tem, a gente cair em tentação e pecar, volte ao Senhor em arrependimento sincero que Ele vai perdoar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Basicamente, a gente tem que viver o dia a dia crucificando a nossa carne, como diz o apóstolo Paulo, né? Infelizmente, a nossa carne é fraca mesmo. Versículo 3, capítulo 103, versículo 13 e 16, né? Versículo 3. E Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 16. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Então vamos para a análise, né? Adão, ao cair no pecado, arrastou a raça humana universalmente à experiência do pecado, da enfermidade e da morte. Contrastando, né, isso, o salmista enumera as bênçãos de Deus para seu povo, o perdão dos pecados, a cura das enfermidades e as dádivas da salvação e vida eterna. O perdão é a primeira e a mais importante dádiva que podemos receber de Deus. Pelo perdão, somos restaurados a Deus e redimidos da destruição, a cura das enfermidades decorrentes do pecado de Satanás. Também faz parte da salvação que Deus põe à disposição do seu povo, né? Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 16. Então aqui está falando sobre perdão, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Sobre perdão. Então aqui, meus irmãos, aqui está falando que nós somos pecadores. Qual que é a diferença da gente que é pecador, que é servo de Deus, pecador, para o mundo? A diferença primeira é que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos, né? Redimidos, né? Ou seja, aqueles que foram restaurados à comunhão com Deus e redimidos da destruição, né? Então, basicamente a diferença é também que, é lógico, né, que o Espírito Santo de Deus, né, a gente foi marcado, né? Como assim marcado? A gente tem uma marca? Temos. O Espírito Santo de Deus é essa marca, né? Quem possui, no caso, o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é uma marca espiritual, né? Então o ímpio não tem essa marca, né? Não tem essa marca. Então, essa separação que Deus fez foi para poder separar o seu povo, né? Aí tem gente que fala assim, mas Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sempre priorizou como o seu povo deve andar, né? Se a gente for analisar o Antigo Testamento, a gente vê que tinha muitos povos pagãos, Moabita, dentre tantos outros, que os israelitas se envolveram várias vezes com esses povos e Deus sempre aplicou o castigo neles. Por quê? Porque Ele não queria que eles se misturassem, não queria que eles pegassem o mundanismo, né, a doutrina, o conhecimento daquele povo, que era um conhecimento ruim, conhecimento mau. Quantos hoje em dia, né, quantas igrejas hoje em dia já não tem esse mundanismo lá dentro, né? Então, a gente tem que largar para lá a cultura daquele povo pagão, a cultura dos ímpios, é da porta da nossa casa para fora, é da porta da nossa igreja para fora, não é da porta para dentro, né? Então as pessoas invertem muito isso daí, né? Então a gente tem que sair fora da doutrina do mundo aí, né? O mundanismo, as coisas do mundo aí, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Vamos para o versículo 13, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que coisa linda, glória a Deus. Deus manifesta misericórdia àqueles que verdadeiramente o temem. O temor de Deus é um temor que nos redime.
redime e nos leva a desviar-se do mal, e guardar seus preceitos e a buscar a comunhão e a graça do Senhor, né? As bênçãos que Deus dispensa àqueles que o temem são sua misericórdia, benignidade e perdão, seu amor e compaixão paternais, sua fidelidade e bondade para com seus filhos. Amém. Aqui atrás eu falei do perdão, né? O Espírito Santo de Deus colocou algo na minha cabeça aqui interessante, né? Me fez lembrar. Deixa eu falar para vocês um negócio. Basicamente, a pessoa que está em morte espiritual, ela não assume que está em pecado. Geralmente não assume. Ele sempre cria uma história mirabolante sobre aquele pecado. Eu fiz o meu pecado por causa daquilo, foi por causa dele, foi por causa daquele, foi por causa do diabo, foi por causa do fulano, foi por causa do cicrano. Sempre tem uma terceira pessoa e nunca assume. O pecador que pecou, mas tem consciência pesada e tem consciência do seu pecado, ele tem consciência do seu pecado, tá? Ele tem consciência do que ele fez. Ele tem consciência perfeitamente do pecado dele. E eu posso afirmar para vocês que ele não morreu espiritualmente. Não morreu. Ele entristeceu o Espírito Santo, pode ter esfriado espiritualmente, mas se ele tem consciência que ele pecou, que ele errou e tem consciência pesada e quer se voltar ao Senhor em arrependimento sincero, glória a Deus, aleluia. Porque são muito poucos aqueles que se arrependem verdadeiramente. Não, eles querem serem salvos pelos próprios meios deles. Eles querem ser salvos fazendo o ato pecaminoso, não quer renunciar, não quer pedir perdão, ele quer ser salvo do jeito dele, da cabeça pecaminosa dele, do coração perverso dele. E não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim que as coisas funcionam. Se você reconhece o seu pecado, então eu posso afirmar a você que você não morreu, você não está em morte espiritual. Se você sabe o que você fez e quer se voltar em arrependimento sincero para o Senhor, então você não morreu espiritualmente. Você não morreu, você não está em morte espiritual. Porque a característica da morte espiritual é o endurecimento do coração, né? A pessoa endurece o coração, fica soberbo, fica arrogante e não se volta em arrependimento. Então você vê muito isso nos ímpios, né? Ah, por que o gay tem que ir para o inferno? Por que o satanista tem que ir para o inferno? Por que o fulano tem que ir para o inferno? Né? Então você vê, isso já é um endurecimento do coração, né? Enfim, né? Vamos lá. Versículo 13 e 14 do capítulo 103. Eu acho que eu já li. Não. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, né? Meu Deus. Olha aí, né? O que a gente é. Só pó. Deus se compadece de seus filhos porque conhece suas debilidades e enfermidades. Mesmo os melhores de seus discípulos necessitam da sua compaixão. Assim como um pai se compadece profundamente de seus filhos quando fracassam, sofrem ou são maltratados, assim também o Pai Celeste sofre quando seus filhos estão sofrendo. Nas aflições, fracassos e lutas, não devemos pensar que Deus está indiferente à nossa situação. Pelo contrário, devemos ter em mente que seus olhos nos contemplam com compaixão e que Ele nos ajudará segundo as nossas necessidades. Lucas capítulo 7, versículo 12 e versículo 13, né? Então, meus irmãos, quando você estiver aqui em um problema difícil, né? Em luta, né? Não fique pensando que Deus não está te ouvindo, não, tá? Porque Deus, ele está te ouvindo sim, né? Deus, ele está te ouvindo. Mas o que acontece? Quando a gente vê, analisando até os homens de Deus, né? Aqueles homens de Deus lá do passado, né? Por exemplo, Jó. Quando o Jó estava passando por aquele deserto, né? Aquela provação que ele estava passando, Deus não respondeu ele no meio daquela tribulação, né? Só depois, no final, que ele foi responder, né? Então, se Jó tivesse blasfemado o nome do Senhor no meio da tribulação, aí mesmo que eu tenho certeza que ele não ia responder, né? Ele respondeu até o final por quê? Porque ele não blasfemou o nome do Senhor, né? Ele continuou guardando a fé e foi fiel até o fim, né? Na nossa vida é assim também, meus irmãos. A gente tem que ser fiel até o fim, né? Tribulação tá vindo, vamos dar glória a Deus. O apóstolo Paulo fala, né? Tribulação aumenta mais ainda a nossa fé, né? Então,
até aquilo que vem para matar a gente é convertido de bênção e bonança, né? Eu até costumo falar assim, coisa ruim que vem na vida do cristão, né? Do cristão, do servo de Deus justo, né? E fiel à palavra de Deus, vem para poder virar testemunho e edificar a fé dos outros, né? Então basicamente é isso, meu irmão. Basicamente é isso. Vamos ao capítulo 104 agora de Salmos, né? Versículo 1 e depois versículo 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Agora o versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios, não sejam mais. Tá, vamos lá. Interpretação do mesmo. Este salmo é um hino a respeito da criação de todas as coisas, efetuada por Deus e do seu providente cuidado concernente a todas as suas obras. Ressalta o seu interesse e cuidado em tudo o que ele criou, pois ele está presente no mundo e o sustém, né? E aqui está citando um estudo, Providência Divina. Se eu gravei, está lá no canal do YouTube, né? Aquilo que Deus continua fazendo no universo revela a sua glória. Todavia, a criação executada por Deus está maculada pelo pecado e pelo mal. Por isso, o Salmo termina com uma oração para Deus remover da criação todo o mal e todos aqueles que vivem na iniquidade, né? E aqui a gente vê a citação de Romanos capítulo 8, versículo 19 ao versículo 23, e Gênesis capítulo 1 e 2, né? Então quer dizer o quê? A criação, né, tá corrompida pelo pecado, né? Basicamente isso. Eu não vou entrar muito em respeito a isso, né? Porque eu já falei no começo lá bastante coisa sobre isso. Vamos lá, o versículo 15. Versículo 15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a interpretação. A palavra vinho aqui, né, refere-se ao produto proveniente diretamente da verdura, né, a planta ou videira, e não o produto humano mediante fermentação. O suco natural da uva é delicioso em seu sabor, nutritivo como alimento e aprovado sem restrições por Deus, né? Tá, aqui está citando o estudo, o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Eu já fiz, acho que 2, 3 vídeos falando só sobre vinho, né? Então, meus irmãos, vocês têm que entender uma coisa, a palavra de Deus fala sobre vinho, né? Isso daqui as pessoas acham que já abre uma porta, né? Uma brecha assim para a pessoa poder virar um beberrão de bebida alcoólica. A palavra vinho é a palavra usada para suco de uva, tá? Existe o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Qual que é a diferença? Vinho fermentado era feito por um processo de fermentação, como o próprio nome diz. Então eles colocavam em barris de madeira e deixavam aquele troço fermentando toda a vida lá, né? Deixava aquele trem toda a vida lá fermentando para poder gerar o álcool, né? Então esse processo de fermentação era o vinho alcoólico, chamado vinho fermentado. E o vinho não fermentado é apenas o suco da uva, né? Vamos ao capítulo 105, versículo 1 ao versículo 45. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versículo 45. Para que guardasse os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Este salmo conclama porque ele conduziu milagrosamente a história pessoal e coletiva desse povo, para criar e preservar as justas leis, né? O salmista deseja inspirar os fiéis a gratidão pelo cuidado do Senhor por suas vidas, pela alegria de possuírem a terra santa e pela fidelidade a Ele e a sua palavra. Semelhantemente, nós, como crentes, devemos fazer um retrospecto da nossa história,
como Deus tem sido conosco. Isso nos moverá à gratidão e a uma maior fidelidade, aquele que se entregou por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então aqui fala basicamente sobre isso, né? O salmista está inspirando os fiéis, né? A gratidão e pelo cuidado do Senhor por nossas vidas, né? Está falando sobre a alegria de possuir a terra santa e pela fidelidade, né? Amém. Então vamos lá, versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Somos convidados a buscar não somente a presença do Senhor, como também o poder e força da sua graça. Todos precisamos da força do Senhor para preservar na salvação. Perseverar, no caso. Viver uma vida agradável a Deus é testemunhar no poder do Espírito Santo, né? Como diz Atos capítulo 1, versículo 8, né? E também um estudo, Fé e Graça, está lá no canal. Devemos cada dia confiar em Deus e na sua graça. De outra forma, virá a fraqueza e a derrota espirituais. Daí, com esforço e sinceridade, devemos buscá-lo. Sempre de todo o coração, né? Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 7. Para termos confiança na sua presença e poder em nossa vida. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 5, Mateus capítulo 7, versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo 6, Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Então, aqui diz algo a respeito disso, né? O que diz? A Bíblia diz a respeito disso, que nós devemos buscá-lo com sinceridade, né? E de todo o nosso coração, né? Só essas duas partes aqui, a gente vê que hoje em dia já está difícil, né? Por quê? Tem muitas pessoas que alegam assim, não importa o meu pecado, Deus sempre vai perdoar o meu pecado, né? Aí já depende, né? Por quê? Porque o que acontece? Tem um pecado chamado blasfêmia do Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, né? Qual é a vez que eu ouvi isso dentro da igreja? Muito difícil. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar a Deus com sinceridade, né? Realmente a gente tem que buscar Ele com todo o coração e sempre apartando do pecado, né? Capítulo 105, versículo 15. Vamos lá. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Nesse contexto, os ungidos são Abraão, Isaque e Jacó. Seu novo nome Israel e José. Não devemos, porém, deduzir deste versículo que toda pessoa que se diz ungida, né, o seja, né? É aquela coisa, né? A palavra de Deus diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, basicamente é isso. Nem todo aquele que diz que é ungido, é ungida, de fato é, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Mas a palavra de Deus diz, não toqueis nos meus ungidos, né? Amém. Glória a Deus. Enfim. Agora o capítulo 106, versículo 1 até o versículo 48. Vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Então a palavra diz, este salmo relata as constantes rebeliões e apostasias de Israel concernente à palavra e aos caminhos de Deus. O salmista confessa os pecados e a infidelidade de Israel e ora para que Deus outra vez visite seu povo arrependido com plena salvação e as suas bênçãos. O povo de Deus, individual e coletivamente, Deus confessa seus pecados ao Senhor, né? Quando reconhecemos nossa triste situação espiritual e nos arrependemos, tem lugar o real avivamento e renovação espiritual, né? E aqui está falando o estudo a respeito da mensagem de Cristo às 7 igrejas, né? Então, meus irmãos, aqui tá o segredo do avivamento e a renovação espiritual, ó. Arrependemos, né? E sem arrependimento, meu amigo, sem arrependimento, muitas igrejas hoje em dia estão querendo, né, o avivamento espiritual, né? Mas a parte do arrependimento estão deixando de lado, aí como é que faz, né? Como que faz? Tem como deixar de lado o arrependimento sincero? Não tem como.
desde que ele seja sincero, né? De fato, né? Tem que ser sincero. Não adianta eu falar, eu tô arrependido da boca para fora. Não adianta falar que tô arrependido da boca para fora, porque não tá. Capítulo 106, Salmos. Aqui o estudo, né? Você pega aí a citação que eu dei aí e procura na Bíblia aí que você vai ver, né? Mas eu já gravei no meu canal também, se você quiser ir lá ver, né? Se você não ficar com raiva, né? Mas não fica mudando a Bíblia não, irmão, porque a palavra de Deus é muito cara quanto a isso, né? 106, capítulo 15, versículo 15 no caso. E ele satisfaz o desejo mais fez delinhar a sua alma. Devemos acautelar-nos para não andarmos em busca daquilo que não é da vontade de Deus. Quando insistimos em satisfazer nossos desejos egoístas, Deus às vezes permite que façamos nossa própria vontade. Mas com isso vem, né, o definhamento espiritual e a calamidade física. Deus não impede que o crente busque coisas contrárias à sua vontade revelada, como, por exemplo, atividades profissionais mundanas, né, relacionamento amoroso ilícito, prazeres mundanos, desejos cobiçosos ou amizades incrédulos. Mas tais coisas levam às consequências destrutivas, né? Então, basicamente é isso, né? Deus não proíbe ninguém de fazer nada, né? Tem gente que fala assim, por exemplo, a pessoa fala assim, mas a palavra de Deus impede a pessoa. A palavra de Deus não impede ninguém, a palavra de Deus está escrita aqui. Se você ama a Deus, você obedece. Se você não ama, você não obedece. Basicamente é isso. O livro de João fala sobre isso. Então, basicamente é isso. Livre-arbítrio, né? Salmo 106, versículo 37. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Aqueles que adoravam ídolos nos tempos do Antigo Testamento estavam na realidade envolvendo-se com demônios, né? Uma vez que por trás de todas as religiões falsas estão manifestações, poderes e influências dos demônios, né? Eu já gravei um vídeo sobre idolatria lá no canal, na verdade gravei 3 vídeos diferentes sobre idolatria, né? Semelhantemente, quando um crente em Cristo se conforma com o mundo e adota seus costumes e práticas ímpias, né? Bebida alcoólica é uma delas, né? Ele está submetendo na realidade a influência demoníaca. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 2. Hoje em dia, certos membros da igreja inconscientemente sacrificam seus filhos aos demônios, quando permitem que eles fiquem sob a influência da impiedade e imoralidade do mundo, mediante seus meios de diversão, colegas incrédulos ou ensino contrário às verdades bíblicas, né? Então olha aí, que interessante, né? Então hoje em dia, muita gente sacrifica seus filhos aí sem saber, né? Por quê? Deixa lá o menino lá com a influência de colega incrédulo, né? Contrário à palavra de Deus, em falsos ensinos, né? E diversões mundanas, perversas, que vai contra a palavra de Deus. Eu já gravei um vídeo sobre isso também lá, acho que é a idolatria parte 2, que fala sobre a escola, sobre a influência, dentre outras coisas, né? Então não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque está no canal. Salmo 107, versículo 1 até o 43, né? Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Capítulo 109, versículo 1 a 31. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodirei com toda a minha alma. Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma, né? Esse salmo é uma súplica a Deus para que Ele julgue e castigue os perversos e enganadores. Essa oração expressa o anseio do justo para que haja justiça na terra, com a aplicação do justo castigo aos malfeitores que lesam o próximo para se beneficiarem. A aplicação da justiça de modo imparcial é a única maneira de proteger o inocente e refrear a delinquência na sociedade, né? Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4, né? A oração do salmista somente terá seu pleno cumprimento quando Deus outra vez enviar seu Filho Jesus à terra.
agora para destruir todo o mal e aqui reinar. Apocalipse capítulo 19, versículo 22, né? Fala sobre isso. E Salmos capítulo 35, versículo 1 ao versículo 35. Então aqui fala sobre a justiça, né? Aqui fala sobre o castigo, né? Aqui está falando, esse salmo é uma súplica a Deus para que ele julgue e castigue os perversos e enganadores, né? Então aqui também fala sobre a justiça e a aplicação do justo castigo aos malfeitores que lesam o próximo, né? Para se beneficiarem, né? Eu já gravei no canal sobre isso, né? Os mandamentos, a lei, tá tudo lá a respeito disso. Tem muita gente que usa a faculdade, usa o seu ensino para poder enganar as pessoas, para poder tirar vantagem, para poder explorar as pessoas, arrancar dinheiro das pessoas, né? Então qualquer um que se beneficia dessa para poder lesar o seu próximo, pode ter certeza que naquele grande dia o Senhor vai punir. Na verdade, tem gente que fala assim, a pessoa precisa ir para o inferno para poder, sabe, pagar. Na verdade é nessa vida mesmo, né? Nessa vida e no inferno ainda. Então vamos lá, versículo 110, capítulo 110, versículo 1 ao 7. Pelo caminho desdentar-se-á o ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Ok. Tá. Aqui está citando um estudo que eu já gravei no canal, então não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Em que eu não entrar em detalhes sobre isso, eu não vou falar, tá? 110, versículo 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Este versículo retrata Cristo descendo à terra como um guerreiro para derrotar e julgar todos que se opõem ao reino de Deus e à sua justiça, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao versículo 21. Tá, vamos ao capítulo 101, versículo 1 ao 10. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Agora é o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este salmo louva ao Senhor pelas suas bênçãos materiais e espirituais e pelo seu providente cuidado por aqueles que o amam e o temem. O salmista resolveu que louvará a Deus não somente em particular, como também na congregação. É bíblico louvar a Deus espontaneamente e com voz audível na igreja, né? Então é bíblico, olha aí. É bíblico. Então vamos lá. Versículo 10, continuando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Essa verdade serve de base para a leitura sapiencial, né? Do Antigo Testamento. Por exemplo, Jó, capítulo 28, versículo 28. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Também está falando sobre o estudo do temor do Senhor. Também não vou entrar em detalhes porque eu já gravei sobre isso. Deixa eu ver. Já está extremamente longo o vídeo. Por isso que eu não entro em detalhe, né? Eu até desviei aqui. O que acontece? Raramente, né? Eu entro aqui sobre esse detalhe, sobre fugindo daqui. Porque eu já gravei no canal, né? Relacionado a isso. Já gravei no canal falando sobre vinho no Antigo Testamento, vinho no Novo Testamento, vinho fermentado, vinho não fermentado. Toda a citação que tem na Bíblia relacionada ao vinho está lá no meu canal. Então se você quiser ver, está lá no canal. Então eu já saí demais do foco aqui do estudo aqui, né? Então vamos lá. Capítulo 102, versículo 1 ao 10. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que os seus mandamentos têm grande prazer. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amém. Então vamos fazer a interpretação. Este salmo fala das bênçãos reservadas àquele que é justo e temente a Deus.
Deus promete abençoar aqueles que o temem e que se deleitam na sua palavra escrita, né? Salmo 119. Ou seja, né? A palavra de Deus é muito clara quando João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, aqui diz a respeito disso, né? Versículo 21, né, do livro de João, né? Então aqui está dizendo: guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna, né? A nossa obediência a Cristo, embora nunca é perfeita, deve porém ser real. Por aí vai. Por aí vai. Então eu acho assim, a respeito disso, né? Sim, o antigo não é tão mais válido quanto o novo. Sim, mas tem princípios que servem até hoje, né? Apesar de que tem muita coisa realmente que não se segue tanto assim, né? Não se segue tanto, mas é o que eu digo, o conceito, né? Alguns conceitos a gente pega e outros a gente descarta, né? Na verdade, eu acredito assim, não é que a gente descarta, né? Por que a gente não descarta? Eu acho assim, a gente não descarta nada. A gente só não precisa seguir algumas coisas. Por exemplo, será mesmo que é preciso a gente subir no monte para poder fazer o holocausto? Precisa disso? Não precisa, porque Jesus já morreu, já se sacrificou, ele foi o sacrifício perfeito. Mas eu vou abrir mão do que está escrito sobre o holocausto, sobre o temor que aqueles homens tinham de Deus relacionado ao holocausto, até porque o próprio sacrifício de Cristo, né, ele se cumpre, né, lá atrás, né? Porque se a gente não tivesse entrado sobre a prática do holocausto que aquele povo fazia, o sacrifício de Cristo lá na frente, talvez ele, né, não teria, assim, a pessoa não entender muito bem assim, sobre o sacrifício do pecado, né? Porque ele se sacrificou pelo pecado de todos nós, né? Cristo, né? Então eu acho que o princípio bíblico do Antigo Testamento e o Novo Testamento, para mim, se completa. O Antigo se completa no Novo, né? Para mim é basicamente isso. Eu não descarto nada da palavra de Deus, né? Esse negócio assim, eu acho muito forte falar, eu não sigo. Não, tudo bem. Algumas coisas realmente, né? Muita coisa, né, se cumpriu em Jesus, né? Como eu já disse e tal. Mas se está escrito é porque é de Deus, né? Basicamente isso. Tá, aqui a gente falou sobre o louvor, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, a gente já falou. Tá, 112, capítulo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O que mais importa na vida do verdadeiro crente em Deus é que a vontade divina seja feita na terra, né? Mateus capítulo 6, versículo 10. Tais pessoas amam os preceitos de Deus, porque eles expressam a retidão divina que os mundanos desprezam, né? Hebreus capítulo 1, versículo 9, né? Então o que acontece? O que acontece a maioria das vezes? Aqui está falando basicamente nisso, né? O mundo, ele despreza, né? O que ele despreza? Tais pessoas amam os preceitos de Deus porque eles expressam a retidão divina, né? Então, preceito de Deus, né? Então, como eu disse, né? Sobre o Antigo Testamento para os irmãos, né? O irmão disse assim, muita coisa do Antigo Testamento já parou de ser seguido, né? Não é que ele parou de ser seguido, né? É que ele se cumpriu em Jesus, né? Então, basicamente é isso. Então, se cumpriu em Cristo, né? Muita coisa se cumpriu em Cristo do Antigo Testamento, não é que deixou de ser cumprido, né? Quando a gente fala assim, não se segue mais, né? Sei lá, eu acho melhor a gente falar que se cumpriu em Cristo, né? Porque se cumpriu mesmo, né? Em Cristo, né? No ministério de Jesus e tal. Enfim. Então aqui está falando, meus irmãos, tais pessoas amam os preceitos de Deus porque eles expressam a retidão divina, que os mundanos desprezam, né? Então, os ímpios sempre desprezam a retidão divina, né? Sempre desprezou e sempre desprezará. Não temer maus rumores, né? Capítulo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém. O salmista não se abala por medo e ansiedade em momentos de aflição, pois deposita sua confiança em Deus, e não em si mesmo, nem em recursos externos, né? Salmo 37.
Então aqui, meus irmãos, o salmista está falando que ele não se abala quando vem o medo e a ansiedade, né? Em momentos de aflição, mas ele deposita a sua confiança em Deus e não em si mesmo, né? A verdade, né? Eu já até gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a autoconfiança, né? Tem gente que fala assim, mas a gente tem que ter autoconfiança. Olha, a autoconfiança, a pessoa se torna autodependente também, né? Então a gente não é autodependente, a gente é totalmente dependente do Senhor. Ou pelo menos as pessoas deveriam acreditar nisso, né? Que a gente é dependente do Senhor. Então eu acho um pouco complicada essa questão assim dessa autossuficiência aí que as pessoas estão pregando. Eu acho preocupante isso daí, né? Tanto que você pode ver muito, né, de um homem rico, por exemplo. Raramente você vê um homem rico falando assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Muito difícil, né? Até o problema que até uns que falam mesmo de Deus da boca para fora, assim, né? Mas o que acontece? Ele acredita que o esforço das suas mãos fez ele conquistar tudo aquilo que ele tem, né? Então isso daí já é uma prepotência um tanto quanto grande, né? Tudo que a gente tem é o Senhor nos deu. E é isso, né? Enfim, isso daí torna uma autossuficiência, assim, que a pessoa, aparentemente, a pessoa nem não acredita em Deus, né? Porque se tudo que ele tem foi conquistado pela mão dele, pra que ele vai, sabe, precisar de um Deus, né? Então, a maioria você pode ver desses caras aí que são da elite aí, que tem grana aí, você pode ver que eles são tudo ateu, né? Eles não creem em Deus, né? Porque eles acreditam que eles são autodependentes. O dinheiro faz isso, né? Não só o dinheiro, né? Mas o próprio coração do homem leva ele para isso, né? Por isso a palavra de Deus diz, né? O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Porque tem muita coisa que a gente quer fazer, que vai contra a palavra de Deus, né? Então o que eu vou fazer se vai contra a palavra de Deus? Ou eu não faço ou eu faço, né? Muita gente fala assim, por exemplo, mas tal prática não tem uma palavra específica. Então eles querem que esteja uma palavra específica assim, ó. É proibido fazer tal prática, né? Só que aí a Bíblia fala que a palavra de Deus não ia mudar, né? Que a palavra de Deus não ia mudar, né? Então a palavra de Deus não ia mudar. A mesma Bíblia que a gente tem aqui, eu posso deduzir que também 15 anos atrás era a mesma Bíblia também, não é? Ou será que estou errado? Apesar que tem uns iludidos que acreditam que a palavra de Deus foi corrompida pelos homens, né? Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que foi corrompida, né? Até porque a gente vê que, de vez em quando, eles têm alguns achados arqueológicos, né? Que provam que a palavra de Deus continua verídica. Inclusive o Antigo Testamento, né? Se você for ver, por exemplo, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, acredito eu, se for ver ali, aquilo ali é a mesma coisa que está aqui. Só está faltando um livro do Antigo Testamento, né? Eu acredito que é Esther, se eu não estou enganado. Não me lembro. Não me lembro não, mas você pode ver que é a mesma coisa. Então, meus irmãos, o que acontece, né? Se hoje, né, o nosso idioma, que é o nosso português, ele passa por várias reformas ortográficas e é mudado muitas coisas, você acha que uma língua lá da época lá, sabe, antes de Jesus, você acha que não foi mudado também até hoje? Não. Se você for comparar o próprio idioma português hoje com o idioma 15, 30 anos atrás, você vai ver que o nosso português mudou. A palavra de Deus não mudou, mas o idioma pode ter mudado. A gente não sabe, né? Com o passar do tempo pode ter mudado. Então, meus irmãos, é complicado. É complicado, né? A gente pega o conceito, né? O conceito, o pretexto daquilo que é errado e a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem que fazer isso, basicamente isso, né? Então aqui está falando basicamente isso. O salmista não se abala por medo e ansiedade em momentos de aflição, mas deposita sua confiança em Deus e não em si mesmo, nem em recursos externos, né? Como diz Salmo, versículo 37, né? Então, basicamente isso, né? A gente não pode confiar, né, no nosso recurso externo. Ele também não deposita sua confiança em si mesmo. Aonde que ele deposita? Deposita sua confiança em Deus. Então é aí que a nossa confiança deve estar, né? Em Deus. Não em nós mesmos, não em nós mesmos. Porque a gente, na maioria das vezes, a gente vê que o ser humano nem sabe o que quer, né? Tá fazendo muito calor, o que ele quer? Nossa, que calor, podia chover. Tá chovendo. Nossa, podia fazer calor. Tá fazendo calor, podia fazer frio. Então você vê que o ser humano sabe o que ele quer, né? E principalmente aquele que segue o seu coração, né? A palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? O coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas.
todo homem que segue o seu coração, ele segue a sua carne, entendeu? Tem que seguir a orientação do Espírito Santo de Deus, né? E para a gente poder ouvir a voz e as orientações do Espírito Santo de Deus, tem que apartar do pecado. Por quê? Porque é o nosso pecado que nos aparta de Deus, né? Deus ele não se aparta de ninguém, mas o nosso pecado nos distancia de Deus. E aí, se o crente virar um crente carnal, aí não vai ter discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aí vai fazer o quê? Vai seguir o coração. E o coração é mais enganoso que todas as coisas. Aí é pedir mesmo para a morte espiritual vir, né? Não tem o que fazer. Então vamos ao capítulo 113 e o capítulo 118. É isso? Aqui está falando sobre os salmos da Páscoa, né? Basicamente sobre isso. Então vamos. Estes salmos eram cantados e recitados pelos judeus na festa da Páscoa. Os 2 primeiros eram cantados antes da refeição da Páscoa. E os outros 4 depois de dita refeição, né? Da dita refeição. Daí é provável que estes foram os últimos cânticos que Jesus Cristo entoou antes da sua morte, né? Pelo fato desses salmos em hebraico iniciarem com a palavra aleluia, né? Como vê lá em capítulo 113, versículo 1, os judeus os denominaram a palavra aqui, o Halel. Halel, não sei se é assim que pronuncia, né? Que significa louvor. Essas palavras assim são muito difíceis de ser pronunciadas. Mas enfim. 113, capítulo 113, versículo 1 ao 9. Versículo 1 diz: Louvai ao Senhor, louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Né? Agora vamos ao 9. Que faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Esse salmo reitera duplo princípio bíblico de que Deus dá graça aos humildes, né? Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7, e que se compadece dos pobres necessitados, né? Como vemos lá em Lucas capítulo 7, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, né? Então aqui está falando basicamente isso, né? Aqui tem um duplo, reitero o duplo princípio bíblico de que Deus dá graça aos humildes, né? E se compadece dos pobres necessitados, né? Então tem muita gente aí que olha assim, tem muitas pessoas que tem lá os seus estudos lá, né? Os seus PhD em teologia e que não sei o que, se acha doutor da lei, que faz, acontece, né? E tem um irmãozinho humilde, né? Que mal sabe ler direito, lê gaguejando, né? Lê parando toda hora. Mas olha o que a palavra de Deus aqui diz sobre esse irmão humilde aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, que Deus dá graça aos humildes, né? E se compadece dos pobres necessitados, né? Aonde está escrito isso? Pobre necessitado. Lucas capítulo 7, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9. E dá graça aos humildes, Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 7. Então, meu irmão, se você é um pobre, humilde, pobre no sentido assim, financeiro, né? Porque Jesus era o homem mais humilde que passou pela terra, né? Apesar que hoje em dia a gente não vê os seus servos com tanta humildade quanto ele pregava, né? Porque ele pregou tanta humildade, né? Tanta renúncia ao dinheiro, aos bens materiais. Hoje em dia a gente vê não é errado, né? A pessoa ter dinheiro, não, mas pelo amor de Deus, né? É difícil a gente ver essa humildade, né, de Cristo nos seguidores do próprio Cristo. Mas enfim. Enfim, né? Enfim. Capítulo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Nunca devemos procurar glória para nós mesmos, mas pelo contrário, devemos sempre almejar que a glória de Deus se manifeste e que seu nome seja honrado diante do mundo. Devemos viver de tal maneira que isso não redunde em vergonha ou opróbrio, né, para o nome de Cristo ou de sua igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16 e 1 Coríntios capítulo 6 ao 20, né? Então, basicamente diz a respeito disso, né, que a gente não deve viver, não devemos sempre almejar, né, a glória de Deus que se manifeste e que o seu nome seja honrado diante do mundo. Devemos viver, não, eu li o contrário.
Não devemos procurar glória para nós mesmos, né? Mas pelo contrário, devemos sempre almejar para que a glória de Deus se manifeste, né? E que o seu nome seja honrado diante do mundo. Aleluia, glória a Deus, né? Então não devemos buscar glória em nós mesmos, né? Não devemos buscar glória em nós mesmos, mas sim o nome do Senhor seja glorificado. Então eu prego, o ministério é meu, a igreja é minha, eu prego, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Você vê que tem muito eu, né? Muito eu, irmão. Quando você vê uma pessoa com esse muito eu e antes de toda a frase, isso é sinal de falta de renúncia, tá? Falta de renúncia. Isso daí é um sinal de falta de renúncia. Por quê? Ah, eu prego, eu canto, eu faço, eu não faço. Irmão, tudo que faz, a gente faz tudo pela graça de Deus e misericórdia de Deus, né? E se alguém fez algum milagre, ou se você pregou bem, você, né, entre aspas, né? É o Espírito Santo, então toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, né? A gente não é nada, a gente só é ferramenta. A gente é ferramenta na mão de Deus, então a gente tem que se humilhar para o Senhor aparecer, né? Porque a gente se acha, não sei porque tem pessoas que parecem, até no meio gospel aí, que meio gospel assim, entre aspas, né, que se acha tanta grande coisa, né? Enfim, a Deus já provou na Bíblia, né, que ele não precisa não é que ele não precisa, né? Mas tem gente que fala assim, se Deus não me usar, Deus não vai usar ninguém. Isso é mentira, irmão. É mentira. Se Deus está te chamando para fazer a obra e você não quer fazer a obra, ele pode levantar mais 50 que queira fazer a obra no seu lugar, tá? Poder da parte dele é o que não falta, né? E servo para poder servir ele também é o que não falta. Talvez falte vaso preparado, né? Vaso preparado talvez falte, né? Tem muito vaso rachado por aí afora, né? Que quer ter um certo, né? Como eu posso dizer? Uma certa má interpretação da palavra de Deus, isolar um texto inteiro, né? O capítulo tem 3 páginas, aí o cara vai lá, tem um versículo de 2 linhas. 2 linhas. Ele isola aquele versículo, separa das 3 páginas e fala assim: pode fazer tal coisa, né? Aí você está tirando o contexto do capítulo inteiro, de 3 páginas, por causa de 2 versículos, de 2 linhas, sabe? Então, às vezes, para a gente interpretar, a gente tem que ler inteiro o capítulo. E pode passar até uma má interpretação se a gente ler separado, tirando do contexto. Mas, enfim, versículo 1, capítulo 116, versículo 1 ao 19. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, né? Versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então vamos ao 12 primeiro. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? No coração de todos os que recebem a salvação da parte do Senhor, flui a gratidão, eles a expressam pelo seu amor, lealdade e vida santa, ação de graças e a firme determinação de obedecer ao Senhor, né? Então aqui no capítulo 15 diz a respeito disso, né? Deixa eu ler o capítulo 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então vamos à interpretação do mesmo. Senhor vela cuidadosamente pela vida dos que são dele. Ele controla as circunstâncias da morte dos seus, né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28 até o 35. No momento da sua morte, ele está ali com eles, né? A morte do justo é grande valor para Deus, né? É de grande valor para Deus. E a ocasião em que são libertados de todo o mal, elevados vitoriosamente desta vida ao céu, para contemplarem Jesus face a face, né? Aqui está falando sobre a morte, basicamente, né? Eu não sei se eu gravei um estudo sobre isso, mas se eu gravei, tá lá no canal falando sobre a morte, então não vou entrar em tantos detalhes sobre isso. Mas aqui está falando, ele está ali com eles, a morte do justo é de grande valor para Deus, e a ocasião em que são libertados de todo o mal e levados vitoriosamente desta vida ao céu, para contemplarem Jesus face a face. Olha que glória, hein? Aleluia. Coisa linda, Jesus. Então aqui também está falando que ele controla as circunstâncias da morte dos seus, né? Como diz Romanos capítulo 28, versículo 35. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Que profundo é isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Ele controla a circunstância da morte dos seus, né? Então, muitas pessoas até assim,
como eu posso dizer, de caminhos tortos, né? Não vou falar a crença, né? Mas aqueles lá do terreiro, sabe? Pois é, às vezes quando vê um crente morrendo, né? Eles falam assim, ah lá, ó, o Deus dele não deu livramento para ele. Se aquele crente morreu, presta atenção nisso daqui, ó. Ele controla as circunstâncias da morte dos seus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 35, né? No momento de sua morte, ele está ali com eles. Tá vendo isso daqui, meus irmãos? É a ocasião em que são libertados de todo o mal, elevados vitoriosamente dessa vida ao céu, né? Para contemplar Jesus face a face. Então eles estão achando, né? O ímpio é assim, meu irmão. O ímpio é assim. A pessoa morreu para ele, é o fim. Morreu, acabou, já era. Mas a palavra de Deus diz não, que na verdade ele morreu, né? E isso só é o começo. Essa vida que nós estamos aqui, meu irmão, ela não é o fim. Ela só é o começo, né? Para a vida eterna, né? O começo da vida eterna vai ser quando a gente vai ser chamado para morar no céu, né? Agora, qual é a circunstância disso? Qual é a circunstância? Às vezes a pessoa pode morrer por um problema de saúde, mas se Deus quiser assim, que assim seja, né? Ou seja, ou de qualquer coisa, né? A gente não sabe qual é a circunstância, né? A gente não tem em mente qual vai ser a circunstância, mas a gente sabe que tudo está na mão do Senhor, né? E também sabemos que, por mais que o diabo nos odeie, né? Ele tente usar 1001 armas que ele tem no seu arsenal demoníaco, né? Todas as suas armas contra nós. Se não for a nossa hora, nós temos em mente a palavra de Deus, que toda ferramenta preparada não prosperará, né? Então, se o diabo quisesse matar eu e você, com certeza ele já deve ter tentado matar eu e você muitas vezes, né? Só não conseguiu ainda, por quê? Porque tem um homem lá em cima, né? O homem de branco, né? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo está lá em cima com a mão estendida sobre nós, né? E ele só move a pata suja dele só sobre, né? Ele só é o que ele é conforme Deus permite que ele seja, né? Ele não passa por cima da autoridade de Deus, não. Ele jamais vai tocar em um fio de cabelo de um servo de Deus sem a permissão do Senhor. Então nós estamos protegidos, seguros, debaixo das asas do Senhor, né? Não temos que temer a nada. É o contrário, quem tem que temer são eles, se tiverem sabedoria, né? Mas como são tolos, né? Enfim. Capítulo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Paulo cita esse versículo, né, em Romanos capítulo 15, versículo 11, para comprovar que o Antigo Testamento prenunciou da parte de Deus a dádiva da salvação aos habitantes de todas as nações, né? Salmos 67, né? Ou seja, Paulo citou, né, esse versículo lá em Romanos capítulo 15, versículo 11, né? Citou esse versículo aqui, ó, Salmos 117, versículo 1, né? Por mais que muitos falam, né, que, enfim, deixa quieto. Para comprovar que o Antigo Testamento prenunciou da parte de Deus a dádiva da salvação aos habitantes das novas de todas as nações, né? Como diz Salmo 67. Então o Antigo Testamento prenunciou da parte de Deus aí a dádiva da salvação, né? Por mais que muitos falam que o Antigo Testamento muita coisa deixou de lado, deixou mesmo algumas coisas, né? Mas muitas coisas ainda tem preceitos e conceitos muito úteis para a nossa vida hoje em dia. Capítulo 118, versículo 1, versículo 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Agora vamos ao versículo 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. É a mesma coisa, né? No abertura e o fechamento, acredito eu. Tá. Esse salmo louva ao Senhor por seu amor eterno, né, para com o seu povo. Esta teria sido a última frase cantada por Jesus e seus discípulos antes de seguir para o jardim do Getsemane, onde foi preso e conduzido à morte, né? Como diz Mateus capítulo 26, versículo 30 e Marcos capítulo 14, versículo 26. Será cantado também antes da volta de Cristo, ao vindar, a presente era. Compare o versículo 26, né, do capítulo 118, com Mateus capítulo 23, versículo 39. Ao ler esse salmo, medite no que pode ter ocupado a mente de Cristo quando ele o cantou pela última vez, né?
Então aí, meu irmão, se quiser fazer meditação aí, eu não vou fazer não, né? Porque o que acontece? Já tô estourado aqui, ó. 1 hora e cacetada, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então vai ficar muito pesado para postar esse vídeo depois, né? Então tá, vamos continuar. Lembrando os irmãos que eu sei que tem muitas perguntas, né, que os irmãos fazem e eu não respondo todas, por quê? Porque eu tenho que ficar no foco aqui, né, que é fazer a análise dos salmos, que no caso, né, o conceito aqui é esse, que a gente entrou aqui para isso. Mas muita coisa eu já não falo porque no canal tem vídeo gravado, né, então já tem vídeo gravado sobre isso. Então vamos ao 118, né, capítulo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Olha aí, meu irmão, coisa linda. A análise é: aqueles que se refugiam no Senhor recebem a certeza da sua presença, com eles para os ajudar e fortalecer, né? Aleluia, glória a Deus. Agora é o versículo 22 e 23. 22 é: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. E agora o 23, né? Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então vamos à interpretação dos dois. Jesus aplicou esses versículos a si mesmo, ao ser repudiado pelo seu próprio povo. Porém, a seguir, ele tornou-se a pedra principal da nova casa de Deus, né? A igreja, né? Como diz Mateus capítulo 21, versículo 42, Marcos capítulo 2, versículo 10, Lucas capítulo 20, versículo 17, Atos capítulo 4, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, por aí vai. Versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, né? O contexto revela que o dia aqui mencionado é um dia de salvação e redenção, né? Versículo 25. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Então vamos à interpretação. Essa frase toma a forma de Hosana. Na tradução grega do Antigo Testamento, né? É uma profecia da salvação mediante o sacrifício de Cristo, né? A frase foi cantada pela multidão, né, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu falei tão rápido, né, que parecia a mesma coisa. A frase foi cantada pelas multidões na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo 9. Né? Eu vou fazer a interpretação, meus irmãos, só do capítulo 119 agora. Vou fazer só do 119 porque já deu muito tempo aqui de gravação, né? Amanhã a gente continua aí de onde a gente parou, se Deus permitir. Capítulo 119, versículo 1, né? Diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Este salmo expressa um grandioso amor à palavra escrita de Deus. Ele alude à palavra como promessa, mandamento, direção, testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Este salmo revela a palavra como o consolo do salmista, sua proteção, né, norma para a sua vida, deleite para seu coração e alma, e provedor de todas as suas necessidades. O salmista expressa um profundo amor a Deus pelo fato de ele ler a sua palavra, meditar nela e, mediante a ela, né, orar. Ele nos ensina que só cresceremos em graça e em retidão à medida que o nosso amor cresce por ela. Este salmo forma um acróstico alfabético, né? Suas 22 seleções de 8 versículos cada corresponde às 22 não, deixa eu ler de novo. Este salmo forma um acróstico alfabético, né? Suas 22 seleções de 8 versículos cada correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico.
cada versículo começa com a letra da sua respectiva seleção. Então vamos continuar. Bem-aventurados, né? O que quer dizer? Deus promete derramar a sua bênção sobre aqueles que decidirem viver segundo a sua palavra, com todos os seus padrões e preceitos, né? Os tais disporão da presença pessoal de Deus, que lhes proporcionará fortaleza, ajuda e proteção, né? Como diz Efésios capítulo 3, versículo 16. Lucas, capítulo 24, versículo 50. A lei, né? Como diz o versículo 1, quer dizer o quê? A lei, né? Representa a totalidade do ensino de Deus ao seu povo, né? Israel. É também chamada Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou ainda todo o Antigo Testamento. Versículo 2. Vou ler o versículo 2. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. A análise diz, os testemunhos, né, de Deus representam as condições ou requisitos, né, do seu conserto e expressão da sua vontade. Versículo 3, vou ler o versículo 3. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Os caminhos, né, os caminhos de Deus representam os princípios e meios pelos quais Deus se relaciona com seu povo e realiza a sua redenção na terra. Seus caminhos se opõem à sabedoria e valores humanistas. Se opõe, né? Tá ouvindo? Opõe à sabedoria e valores humanistas, né? Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Versículo 119, capítulo 119, versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, né? Essa iluminação não está muito boa, não. Tá. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Ok. Então vamos. Os mandamentos, né, ou os preceitos de Deus abrangem as instruções detalhadas da parte do Senhor, né? E tem muitos preceitos, muitos conceitos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Antigo Testamento, né? E ele se cumpre no Novo Testamento, né? Basicamente isso. Não vou entrar em muitos detalhes sobre mandamento, que eu já gravei lá no canal do YouTube, né? Agora vamos ao versículo 5. Tomara que os seus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos, né? Estatutos, né? Os estatutos de Deus consistem em regulamentos para o seu povo individual e coletivamente. Basicamente isso, né? E aqui diz algo a respeito assim: o crente deve pedir continuamente a Deus a graça necessária para fazer a sua vontade e permanecer firme em seus caminhos. Esta oração é necessária, porque ninguém consegue permanecer fiel à lei de Deus sem a ajuda contínua e sem a obra do Espírito Santo em nosso interior. Mateus capítulo 7, versículo 21. Então aqui diz a respeito disso, né? Por exemplo, para aquele que não tem o Espírito Santo dentro dele, para aquele que não obedece o Senhor, para aquele que não aceita o Senhor verdadeiramente, né? Para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, né? O mandamento, o estatuto, o juízo de Deus vai ser um fardo para ele, né? Vai ser um fardo, vai ser um peso para ele, vai ser quase com uma afronta para ele. Mas para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ou para aquele que foi arrependido verdadeiramente pelo seu pecado, sabe? Não é aquele que fala que foi arrependido, não, mas é porque não está escrito na Bíblia. Mas a gente já está falando aqui, ó. Aqui a gente tem preceitos bíblicos, né? Tem muitos preceitos, tem muitos conceitos, né? Apesar da palavrinha ser nova, a palavra é nova para um pecado que foi criado ontem, né? A pessoa quer que esteja na Bíblia o nome desse pecado. Aí não tá, ele vai lá e faz. Na cabeça dele não tá pecando, né? Então, enfim. Então, cada um na sua, né? Mas eu não acredito nisso, não. A palavra de Deus tem os seus preceitos e seus conceitos, né? E o conceito e o preceito de que é errado, independente da palavra se é nova ou velha que foi criada, né? Então vamos continuar. Versículo 6, mandamentos. Vamos ler o 6.
Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Os mandamentos, né, de Deus são as regras e diretrizes expressando a sua autoridade e vontade para com o seu povo, os quais demandam a nossa obediência, né? Já gravei lá o mandamento, tá lá no canal. Versículo 7. Louvar-te-ei em retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos, né? Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Juízos, né? Os juízos de Deus são seus vereditos, né? Como o divino juiz, no trato das pessoas entre si, né? Então o que a gente tem? A gente tem os mandamentos, estatutos e juízos de Deus, né? Então muita gente já quer jogar por terra o mandamento, porque é o Antigo Testamento, o mandamento, o estatuto e o juízo. Ué, os 3 pilares básicos da lei de Deus jogou por terra. Então não é bem assim não, né? Não é muita coisa ainda que a gente segue. Tem que ter discernimento aí. Versículo 9. 119, capítulo 119, versículo 9. Tem que tomar cuidado para não passar muito aqui. Tá. Então essa aqui é a última análise, né? Pelo que eu estou vendo. Amanhã a gente continua. Se Deus permitir, já falei. Como purificar o jovem o seu caminho, né? Versículo 9, capítulo 119. Como poderá o crente levar uma vida santa, resistindo às influências perniciosas, né? Que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos? Segundo a seleção deste salmo, há lista 8 maneiras neste sentido. Cada versículo apresenta uma maneira, né? Primeira maneira, uma decisão pessoal irreversível de permanecer leal à palavra de Deus por toda a nossa vida. Segunda maneira, buscar o Senhor em oração. Terceira maneira, memorizar a palavra de Deus. Quarta maneira, buscar a direção de Deus através da oração. Quinta maneira, declarar abertamente nossa obediência e submissão à palavra de Deus. Sexta maneira, alegrar-se e comprazer-se naquilo que Deus diz. Sétima maneira, refletir no desfecho final, né, do andar nos caminhos de Deus, contrastando com o andar nos caminhos do mundo, né? Quer dizer, refletir no desfecho final, né, do andar nos caminhos de Deus, né? Como assim? Refletir no caminho de Deus, né? Sempre você fazendo esse contraste, né? Contrastando com o caminho dos ímpios, né? Para você andar no caminho do ímpio, do mundo, né? É para você fazer o contraste. Oitava verdade sobre isso: nunca está tão ocupado que não possa ler e estudar a palavra de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui então ele dá 8 verdades sobre como purificar o jovem, né? Como pode o crente levar uma vida santa e resistindo às coisas ruins do mundo, né? O seu ambiente ímpio, em que vivemos, né? 8 maneiras aí para a gente guardar no nosso coração, né? Eu até já gravei algo a respeito disso, né? Sobre, acho que a idolatria parte 2, se eu não estou enganado, idolatria e mundanismo. Sobre a escola, né? A escola, trabalho, faculdade, aquilo ali é um ambiente ímpio, né? Por quê? Ali você lida com pessoas de tudo quanto é classe diferente, né? Então essas 8 verdades servem para a gente usar nisso, né? Para a gente aprender a lidar, né, com esses tipos de pessoas, né? A primeira coisa, né, que a gente já vê é dissensão e separação demais entre até aqueles que dizem que são servos de Deus, né? Então é o livre-arbítrio, né? É como a palavra de Deus diz, né? Eu posso fazer tudo que eu posso. Eu posso fazer tudo, mas não me convém fazer tudo, né? Então tá escrito na Bíblia que você pegar um limão, cortar no meio, esfregar no olho é pecado? Não tá. Tá escrito na Bíblia você pegar 1 quilo de pimenta, lascar pra goela abaixo é pecado? Não é. Tá escrito na Bíblia que beber ácido, beber querosene, comer sabão é pecado? Também não é. Você vai fazer isso, meu irmão? Então não é porque a gente pode fazer, que não tá escrito na Bíblia, né? Porque é isso que as pessoas acreditam, né? Não tá escrito na Bíblia, eu posso fazer. Não é bem assim não, né? O conceito do Antigo Testamento, né, sempre buscando a verdade completa, mais completa e absoluta do Novo Testamento, vai decidir se você vai fazer ou não, né? Mas é claro, né, que independente se está escrito ou não,
Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Só que não pense que não terá consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Tudo na nossa vida tem consequência, né? Então, meus irmãos, eu vou finalizar a live aqui. Se você gosta aí do estudo da palavra aí,